Olá, tudo bem? Peregrinos na fé, prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos iniciar aquela série a qual eu disse. Peço perdão por não ter afirmado a data, mas nós vamos iniciar hoje, dia 14/6/2021. Nós vamos iniciar a leitura exegética da Palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Nós vamos iniciar essa série. Para que, Jefferson? Qual o intuito dessa série? Essa série é para que nós possamos nos aprofundar na Palavra de Deus e que as pessoas aprendam a ter aquela comunhão e a sede de ler a Palavra do Senhor. Não somente ler por ler, mas ler com a consciência, tornando a ter consciência do que está lendo e vivendo a Palavra do Senhor. Então nós vamos iniciar a Palavra do Senhor no livro de Gênesis. Mas antes que a gente continue, eu queria pedir a você, deixe o seu like, deixe os seus comentários aí embaixo, curta o vídeo, envie para aquela pessoa que você acha importante que ela receba esse conteúdo. Também se inscreva no canal, assine o sininho e desde já eu agradeço por todos os comentários que já enviaram, por todos os likes e vamos continuando aqui, pessoal. Então vai ser no livro de Gênesis. A gente vai falar sobre o início da criação. Jefferson, mas eu já sei como o mundo foi criado. Eu aprendi lá no colégio que foi o Big Bang, uma grande explosão cósmica no espaço. Isso. Sobre isso, nós vamos ver aqui o relato bíblico, a qual eu tenho a plena convicção que aconteceu. Então nós vamos iniciar em Gênesis. Mas Jefferson, como é que você tem plena convicção que aconteceu? Da mesma forma como você consegue sentir o ar que entra nos seus pulmões. Da mesma forma como você consegue ter a certeza que existe gravidade que puxa o seu corpo para o centro da Terra. Através da fé eu tenho certeza. E eu sinto o meu Criador em tudo que Ele criou. Então não duvido da palavra plena que Ele deixou como orientação e como guia para nós. Então se Ele disse que Ele criou dessa forma, eu acredito. Mas Jefferson, isso não é uma fé cega? Não. É uma fé convicta em fatos, porque esses fatos perduraram ao tempo. Se esse fato ele fosse algo não exato, ele já teria sido invalidado. Mas até hoje ninguém conseguiu invalidar a Bíblia. Se você conseguir, então você vai estar certo e eu vou estar errado. Mas até lá ninguém ainda conseguiu invalidar. Então vamos seguir aqui. No início de Gênesis, capítulo 1, diz assim. Antes da gente começar, se você estiver no seu trabalho, em algum lugar que não possa fechar os seus olhos, entre em espírito de oração. Vocês que podem, fechem seus olhos. Vamos pedir para Deus falar conosco através da palavra dele. Senhor Jesus, meu Deus, diante de Ti, graças nós Te damos, Pai, pela oportunidade de estar perante o Senhor, de podermos render-Te, o Senhor, a adoração. Meu Pai, abençoa esses peregrinos na fé, meu Pai, que iniciam hoje, meu Pai, a jornada de aprender um pouco mais da Tua infinita sabedoria, de forma, meu Pai, exegética, de forma, meu Pai, progressiva, de Gênesis e Apocalipse. Que o Senhor venha nos iluminar, meu Pai, com a Tua infinita sabedoria e nos encher da Tua graça e nos ensinar não somente receber a palavra, mas colocar em prática, porque nós não queremos se tornar obesos, meu Pai, Senhor Jesus Cristo, obesos mentais, que somente conhece a Tua palavra e não vive. Porque, Senhor, não adianta conhecer se não viver a palavra. A palavra ela só se torna, meu Pai, Senhor Jesus Cristo, viva e transforma quando a gente coloca em prática a Tua palavra. Então nos ensina a colocar em prática e viver. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, peregrinos. Diz assim: a criação dos céus e a terra e tudo que há nela. Então a criação dos céus. Só nesse título pode estar diferente, mas aqui na minha está assim: a criação dos céus. Ponto. Só para vocês entenderem. Jefferson, existe quantos céus? Na palavra de Deus, quando a gente for caminhando mais para frente, você vai entender que existe 7 céus.
7 céus, Jefferson? Isso. E cada um deles estão separados, e cada um deles tem o seu determinado local e habitação de alguns seres, como anjos, outros serafins, arcanjos, e assim seres viventes, e assim as rodas que voam sobre o trono do Senhor. Então, só para vocês entenderem, aqui é só um embasamento. Então aqui Deus começou a criar. Diz assim no versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. No início criou Deus o céu e a terra. Versículo 2: e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a água. Então, aqui nós vemos que quando a terra foi criada, ela estava sem forma, vazia. E aqui nada mais é do que a palavra de Deus dizendo que no início de tudo não existia esse ecossistema que nós vivemos. Não existia aquela árvore, não existia aquelas plantas, só existia o cosmos, só existia o universo. Então, tem alguns filósofos evangélicos e teólogos que eles defendem a criação através do Big Bang. Mas entendendo nessa parte que quando esse versículo 2 diz: eis que a terra era sem forma e vazia, então pode se encaixar na teoria do Big Bang, que a terra ela não tinha forma e que ela foi formada após uma determinada ocasião. Então até aí isso ainda conduz e pode se testificar com a Bíblia. Jefferson, mas qual é a parte da teoria do Big Bang que não coaduna, não confere, não bate com a palavra de Deus? É quando diz que os seres foram criados através de uma pequena molécula que ela foi se dividindo. Então, até aí, a gente não consegue ainda ter exata firmeza. Mas aqui na palavra de Deus a gente tem a informação que no início não existia forma, não existia vazio, a terra era vazia. Então a gente entende que pode se encaixar na parte em que o universo antes era vazio, que depois da explosão teve aglomeração de pedras. Mas vamos seguindo aqui através da palavra e não na parte científica. Eu só dei aqui uma deixa para poder explicar que não é necessário que a ciência ande separado da palavra de Deus. Só que muitas pessoas acham que a ciência é contra a palavra de Deus. Pelo contrário, tem muitos cientistas que defendem a palavra de Deus juntamente com a Bíblia. A palavra de Deus, a ciência nada mais é do que o estudo desses casos, pessoal. Então muita gente entende que a ciência é contra a palavra e não é. A ciência é uma forma de provar que a palavra está certa. Mas tem muitos cientistas que utilizam da ciência para tentar negar a palavra, mas nem mesmo assim eles conseguem. Mas vamos seguindo. Versículo 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Que Espírito é esse, Jefferson? É o Espírito do Senhor, o qual hoje Ele nos entregou como Espírito Santo. Então seguindo, versículo 3: disse Deus: haja luz, e houve luz. Jefferson, então o Senhor criou através de uma palavra, de uma determinação, a luz? Sim. Isso é o poder da criação. É o que a fé chama. O que é fé? Fé é certeza e convicção de fatos que não se veem. Então, Deus ele criou do vazio a luz. E se você começar a entender um pouco mais, você vai entender que somente através do nada que você pode criar alguma coisa. As outras coisas só são réplicas ou melhoramentos de outras coisas que já existiam. Me dá um exemplo, Jefferson, me dá um exemplo. Hoje a gente tem um caderno, a gente tem folhas, e isso nada mais é do que a matéria-prima. Vem da onde? Da madeira. Então nada mais é do que um aprimoramento do que já tinha no princípio. Mas aqui, quando houve luz,
nós temos a criação do que não existia, do vazio. Então vamos seguindo. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Então o Senhor deu a ordem. Determinado momento vai existir luz e determinado momento vai avistar trevas. E ele vai dar um nome para cada uma delas. Versículo 5. E chamou Deus a luz de dia. Quem deu o nome da luz ser dia foi o Senhor. E as trevas de noite. Houve tarde e manhã. Então, no momento que ele criou o dia e a noite, ele disse também houve tarde e manhã. Então, ele disse que criou também o caminhar da separação entre uma e outra. E o primeiro dia aconteceu. Versículo 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas. O que é firmamento, Jefferson? É uma separação, é uma ordenação. Então o Senhor disse Deus, haja firmamento no meio da água e separação entre água e água. Então, Jefferson, eu não acredito, então foi aí que o Senhor transformou e separou água salgada de água doce? Isso. Foi nesse momento que Deus disse, haja separação. Eu coloco um firmamento que vai haver águas e águas. Por isso que existe água doce, água salgada, água saloba. É isso, porque o Senhor deu uma determinação. Então, seguindo, fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim fez. Jefferson, peraí. O Senhor fez separação entre as águas acima do firmamento e abaixo do firmamento. E qual é esse firmamento, Jefferson? É o que nós conhecemos através da ciência com as camadas. Camada de ozônio, a camada atmosférica, o espaço sideral. Então o Senhor, naquele momento que Ele criou o firmamento, Ele criou essas separações, as camadas que hoje envolvem a Terra, que é chamada da camada de ozônio, que é o Sol, que é o céu. Então esse foi o firmamento, o Senhor fez separação. E no firmamento de cima nós temos as nuvens, nós temos o céu, que a pessoa fala muito sobre o céu, que nada mais é do que o espaço. E acima do espaço, depois da camada de ozônio, nós temos o espaço sideral. Isso é só para vocês entenderem o que é o firmamento. E abaixo do firmamento, Jefferson? Abaixo do firmamento, embaixo do espaço, nós temos isso que hoje nós vemos, onde nós temos o oxigênio, onde nós temos as plantas, as árvores, nós temos as águas que estão ali embaixo, que é o rio, que corre para o mar. Então vamos seguindo. Versículo 7, só para repetir novamente. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Jefferson, eu estou vendo aí que tudo está sendo criado através da palavra. Então significa que tudo aquilo que eu falo tem poder? Isso mesmo, peregrino. Tudo aquilo que você fala tem poder. Jefferson, é por isso que o pessoal fala que devemos tomar cuidado com o que falamos ou determinamos ou profetizamos. Sim, porque a palavra há poder. Se você crê ou não crê, ela vai continuar tendo poder. Porque você acha que é com palavras que você coloca uma pessoa, torna uma pessoa que está bem, ficar depressiva? É através de palavras. É através de palavras que você pega uma pessoa que está alegre e deixa ela triste. É através de palavras que você pega uma pessoa que está naturalmente feliz e deixa ela com raiva. É através de palavras. Jefferson, eu nunca tinha parado para pensar isso. Verdade, peregrino. Quando você começa a entender essas coisas, você vai entendendo como Deus ele foi perfeito em cada área. Então, seguindo aqui, nós vamos para o versículo 8. E chamou Deus ao firmamento céus. Jefferson, peraí. Ele não chamou de céu, ele chamou de céus. Sim, porque nesse momento ele criou o que eu te disse no início dessa palavra. Deus ele não criou somente o céu, ele criou os céus, porque existem outros céus, aonde existe a habitação
dos anjos, habitação celestial, mas isso é algo para depois. Só vou deixando a deixa, vocês também podem pesquisar e vocês vão entender. Deixo a deixa aí para quem gosta de pesquisar, aprender, o peregrino que tem mais fome e sede. Mas não se preocupe, conforme a gente for progredindo na palavra, vocês vão entender sobre isso. Então, continuando. Versículo 8. E chamou Deus o firmamento de céus, e houve tarde e manhã, e o segundo dia aconteceu. Versículo 9. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus. Debaixo dos céus. Vou firmando novamente, dos céus, e não do céu. Num só lugar. E apareça a porção seca, e assim se fez. Jefferson, então foi assim que o Senhor tornou a fazer com que a terra, a areia, as montanhas aparecessem sim. Ele determinou que as águas que envolvia todo o globo, a terra, nesse momento, que a gente conhece hoje, era coberta por água. E o Senhor disse, juntem-se águas. Estejam somente em algum determinado local. E nós sabemos que hoje, a nossa terra, ela é quase 70, 80% de água. E nós só temos algumas partes que existe terra. Nós temos terra no Ocidente, no Oriente, no Norte e no Sul. Mas em pedaços específicos. Nós temos os Estados Unidos, uma porção de terra grande. Nós temos a Rússia, que faz parte do Oriente. Nós temos aqui o Brasil, que faz uma parte também, porção de terra. Nós temos também a África. São locais que ficaram com essa terra que o Senhor tornou a separar. Então nós vamos seguindo aqui. Versículo 11. E disse, produza a terra relva. O Senhor disse, e que a terra produza relva. Jefferson, o que ele quis dizer com relva? Produza plantas. Então, ele disse, a terra produza relvas, ervas, que deem sementes e árvores, que dê frutos e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie. Então, nesse momento, ele criou a relva, aquele capim, ele criou as flores, ele criou as árvores Jefferson, então as árvores que hoje eu como fruto, a que eu pego a goiaba, a acerola, a laranja, o limão, foi criado através da palavra também, foi criado através da palavra. E o Senhor, ele criou tudo isso, e foi começando a criar, fazendo a separação de cada uma dessas coisas. E continuando, versículo 11, vou repetir. E disse, produz a terra relva e ervas que deem sementes. Jefferson, as ervas são o quê? São nada mais, nada menos do que aquelas plantas que a gente consegue fazer chá, que a gente consegue tirar delas algum, como sabão, como sabonete, que é feito de lavanda, que é feito de sementes. Sementes, tem aquelas chamadas sementes vermelhas. Temos aquelas também sementes que não tem um nome específico agora na minha mente, mas tem sabonetes que são feitos de sementes de árvore. Então essas ervas são isso. Então ele diz, e deem sementes, e as árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie, é bom pontuar isso. Quando ele diz segundo a sua espécie, não existia somente o pé de manga. Nesse momento ele criou o pé de manga, o pé de goiaba, ele criou o pé de graviola, ele criou o pé de laranja, ele criou o pé de maçã. Então foi criado através da palavra, cada um segundo a sua espécie. Então existem várias espécies de árvores, e cada uma dessas árvores foi criada nesse momento, e cuja semente esteja nele. Então aí já teve plantas que foram criadas que a semente estava dentro do fruto, e foram também criadas plantas que não tinham a semente dentro do fruto. Como, Jefferson, exemplo, o caju, ele tem o fruto e a semente está fora. Nós temos a manga, nós temos o fruto e a semente está dentro. Então o Senhor já fez essa separação através dessas espécies. Eu só estou mostrando isso, pessoal, encaixando o que você estuda no seu ensino médio, ou quando você estudou na sua faculdade, que tem pessoas que fazem graduação em agronomia,
e outras coisas. Ele vai entendendo mais ainda. Como eu disse, a ciência não foi feita para combater, ela foi feita para caminhar com a palavra de Deus. Então, seguindo, sobre a terra, e assim se fez. Versículo 12. A terra, pois, produziu ervas que davam semente segundo a sua espécie, e as árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme as suas espécies, cada uma com sua espécie, pessoal. E viu Deus que isso era bom. Então o Senhor viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Então só no terceiro dia, vamos lá repetindo, só para fixar. No primeiro dia o Senhor criou luz e noite. No segundo dia, o Senhor fez separação das águas, do firmamento. No terceiro dia, o Senhor fez crescer as árvores, cada uma segundo a sua espécie, dando seus frutos, crescendo a relva, crescendo as ervas. Isso foi o terceiro dia. Continuando, versículo 14. Disse também Deus, haja luz nos firmamentos dos céus. Então, agora o Senhor acabou de criar toda a nossa Via Láctea. O Senhor acabou de criar a Via Láctea. Peraí, Jefferson, eu não estou conseguindo compreender. O Senhor começou nessa palavra, Ele criou as estrelas. Ele criou os cinturões, que é conhecido. Ele criou as estrelas, as galáxias. Ele criou o Sol. Ele criou tudo isso. Aquilo que você vê brilhando na noite. Então Ele disse Deus, versículo 14, haja luzeiros no firmamento dos céus. Esses luzeiros são as estrelas, pessoal. São o que você vê através da galáxia. E aqueles que gostam de olhar o céu com binóculo, com aqueles telescópios, ele consegue ver a grandeza de Deus se manifestando através das outras galáxias. Então vamos seguindo. Para fazerem separação entre o dia e noite, e seja eles para sinais, para estações e para dias e anos. Jefferson, então foi por isso que o pessoal começou a se guiar antigamente, quando não existia GPS, se guiavam pelas luas, pelo tempo lunar, pelas estrelas. Isso, peregrino. Foi através disso que houve as primeiras cartas de navegações. Foi através disso que as pessoas começaram a plantar, através dos períodos. Como o Senhor disse aqui, através disso Ele criou as estrelas e as estações. Só repetindo aqui na metadezinha do versículo. Para fazer separação entre dia e noite, e seja eles para sinais. Jefferson, como assim sinais? Quando você vê um meteoro entrando na atmosfera, você vê sinais. Quando você vê a lua se tornar escura, que é o chamado eclipse, é um sinal. Quando você vê a lua se transformar, chamado lua de sangue, que aconteceu esse ano, 2021, que ela fica grande, formosa e ganha um brilho quase vermelhado como de sangue, isso são sinais. E Deus ele fez essa separação no terceiro dia, quando Ele estava criando tudo. Ele fez separação. E Ele diz aqui, para sinais e para estações. É aqui que criou as estações. Jefferson, então é por isso que tem aqui no meu bairro, no meu estado, chove tanto. E é por isso que em outros estados não chove tanto. E é por isso que em outros estados, Jefferson, e países, neva. Isso. O Senhor fez separação, peregrino, de cada uma dessas estações, para dias e anos. E através disso, o ser humano começou a contar dias, anos. Começou a catalogar as datas. E vamos seguindo aqui, pessoal. Versículo 15. E seja para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Então o Senhor agora acabou de criar também a lua. O Senhor ele criou a lua como luzeiro que reflete a luz do sol. Então, isso não é maravilhoso? Vamos seguindo. Versículo 17. E os colocou no firmamento dos céus. Colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Continuando. Para governarem o dia e a noite.
Jefferson, e quem governa o dia e a noite? Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você vê no céu? O sol. Ah, isso aí, peregrino. E quando você começa a entardecer, que você consegue ver mais nitidamente, não que não esteja lá, continua lá a lua, mas você consegue ver mais nitidamente porque a iluminação do sol vai declinando, você começa a ver o quê? A lua. Isso, você vê a lua. Então, o Senhor disse aqui, ó, para que governe o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Então, nesse momento, o Senhor disse, quem vai governar de dia é o sol. E quem vai governar à noite é a lua. E cada um deles vão fazer separação. Por isso que nós temos manhã, finalzinho da tarde e noite. Foi por isso que nós catalogamos. Porque quando vemos o sol, nós temos a manhã. Quando nós vemos a lua, nós dizemos que está anoitecendo, está de noite. Tudo isso já foi criado há muito tempo, pessoal. Pelo nosso Criador, peregrinos. Jefferson, eu nunca tinha aprendido a palavra de Deus dessa forma. É maravilhoso. Como é bom você estar começando a criar consciência e recebendo a palavra através da consciência da sua essência espiritual, que nada mais é do que o seu espírito. E o Espírito Santo que torna a habitar em você e te dá o discernimento. Então, continuando aqui. Versículo 19. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Então, nós temos aqui o quarto dia, a criação do sol, a criação da lua, a criação dos planetas. Versículo 20. Disse também Deus, provei-se as águas de examinar. Disse também Deus, povoeis as águas de enxames de seres viventes. Então aqui o Senhor começou a criar. Povoe-se as águas de enxames de seres viventes. Então começou-se a criar o peixe, o anfíbio, o largato, todos aqueles que habitam o tubarão foram sendo criados. Jefferson, então significa que pode ser, eu posso também pegar aquela parte da ciência que faz separação de moléculas? Pode. Deus, aqui ele não dá a explicação exata, mas sim, pode sim Deus ter criado através de uma molécula que se separou, que foi transformando, tendo mutações e foi criando os outros animais. Mas que foi criado, foi. Então nós temos aqui, disse também Deus, povoou-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra. Então as aves foram criadas para voar sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Então aqui nós temos as aves. Jefferson, então eu vejo o bem-te-vi aqui, eu vejo a rolinha branca, a marrom, eu vejo o galo de Campina, eu vejo o carcará. Isso, pessoal, todas essas aves foram criadas nesse momento. Versículo 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes. Deus criou todos os animais marinhos. Jefferson, a baleia, isso. O bolto, isso, pessoal. Vamos seguindo aqui. E todos os seres viventes que rastejavam. Lagartixa, largato. Isso. Vamos seguindo. Jefferson, a cobra. Opa, a cobra ainda não entra aqui. A cobra, ela não rastejava. Vai acontecer alguma coisa com ela mais na frente. Você vai entender porque ela vai rastejar. Mas aqui ela não rastejava. A cobra, ela não rastejava aqui. Então vamos seguindo. Agora eu fiquei curioso, mas você vai entender depois, alguns capítulos mais na frente, peregrino. Calma, vamos com calma. Então vamos seguindo. Os quais povoavam as águas segundo as suas espécies. Então, Jefferson, cada uma das suas espécies, sim, o peixe, o tubarão. Nós temos as águas vivas, nós temos as águas e as moléculas, que é chamado de nós temos, é como se fosse água viva, mas tem um nomezinho específico que eu não estou me lembrando agora,
que servem de alimentação para as baleias, que é os plânctons. Isso, Jefferson. Eu estudei isso na minha escolaridade, são os plânctons. Isso, ele é o início da cadeia alimentar dos mares, é os plânctons. Os peixes menores comem os plânctons que eles comem, eles alimentam os peixes maiores e assim sucessivamente. Só para poder vocês ir começando a entender que a ciência não precisa andar separado da palavra. Eu estou só conectando aqui, ó. Então vamos seguindo, pessoal. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multipliquei-vos e enchei as águas dos mares e a terra, se multipliquem as aves. Então o Senhor disse a cada um dos seres que Ele acabou de criar: multipliquem-se, multiplique segundo a sua espécie, multiplique-se nas águas, na terra e nos céus. E vamos seguindo. E houve tarde e manhã do quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie. Aqui começou a ser criado os chamados cachorro, papagaio, periquito. Foi criado o rinoceronte, o javali, a girafa. Isso é maravilhoso. Então vamos seguindo. Segundo a sua espécie, animais domésticos. Daqui os domais. O seu gatinho foi criado aqui. Répteis, animais selváticos. O leão, o tigre, o dono da savana, né? O leão. Selvático, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie. Jefferson, então significa que cada um, o Senhor já tinha deixado separados os animais selváticos, sim. Cada um segundo a sua espécie. E cada um foi seguindo para os seus habitats. Então nós vamos seguindo aqui, pessoal. Versículo ainda 24. Os animais selváticos segundo a sua espécie, e assim se fez. Versículo 25. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos pontuar aqui. Deus, ele disse: façamos. Jefferson, por que ele não disse vamos? Porque ele disse vou fazer. E ele disse façamos no plural. Tem mais alguém que estava criando com Deus? Peregrinos, sim. Deus, ele é um Deus único e tricotômico. Peraí, não, Jefferson. Tricotômico, só para vocês poderem entender um pouco. Deus, ele é único, ele é um, só que ele é três: Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é como se fosse um só, mas como três. Por isso que ele diz aqui façamos. Isso nada mais é do que a Trindade. Mas isso eu explico depois, mas só para vocês entenderem. Aqui entra o primeiro passo para vocês entenderem o que é a Trindade. Quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Jefferson, qual é a semelhança? Eu já ouvi muita gente dizer que a semelhança de Deus é a nossa aparência física, mas nós somos tão diferentes. Eu tenho cabelo grande, a pessoa tem cabelo curto, eu tenho unhas grandes, eu tenho um nariz grande, eu tenho uma boca pequena. Mas essa semelhança não é características físicas, pessoal. Muitas pessoas confundem quando Deus disse aqui: façamos o homem segundo a nossa semelhança. Sabe qual é a semelhança que Deus fez aqui? Não é características físicas, mas é a capacidade de criação. Da mesma forma como Deus, ele tem o poder de criar, ele entregou a nós o poder de criação. Então semelhança é isso. O ser humano, ele herdou do Senhor como ser, como filho, como criação dele. Nós herdamos o poder de criar. Ah, Jefferson, agora entendi. É por isso que o ser humano conseguiu criar a internet, conseguiu criar os aparelhos, os veículos, conseguiu criar naves espaciais para ir para o espaço, conseguiu fazer submarinos para descer ao mar. Isso, peregrino.
Deus, quando ele diz segundo a sua semelhança, ele deu a capacidade de nós criarmos do anonimato. Porque você acha que quando o ser humano ele foi criado, ele disse, espera aí, eu vou fazer uma nave espacial hoje. Não, isso nasceu dentro dele. Dentro dele nasceu o desejo de voar. E através do desejo de voar, nós tínhamos Dumont, que foi fazer o avião. Ele falhou várias e várias vezes até criar o primeiro avião. Só vamos seguindo aqui, só para vocês começarem a entender, pessoal. Vamos seguindo. Versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa é a semelhança. Poder e capacidade de criação do vazio. Criar do vazio algo que já não existia. Então, essa é a semelhança que a gente tem com o Criador, com o nosso Deus. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aqui o Senhor nos deu autoridade. Jefferson tem autoridade de dominar sobre todos os animais. Isso. É por isso que hoje nós entendemos que o único ser que domina e que se separa de qualquer outro ser é o homem. Porque nós temos a capacidade de pensar, de sonhar. Além de sonhar, nós conseguimos dominar. Nós conseguimos caçar um elefante que é 10 vezes o nosso tamanho. Nós conseguimos caçar uma baleia que é mais de 100, 200 vezes o nosso tamanho. E nós sendo menor do que esse animal, mesmo assim a gente consegue caçar ele. Porque o Senhor nos deu autoridade sobre cada um desses animais. Vamos seguindo aqui, pessoal. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Então criou Deus o homem segundo a sua imagem. Imagem, pontuando, capacidade de criação do vazio. Através da sua consciência, você utiliza a sua consciência para usar a mente para criar. Jefferson, então é por isso que as pessoas conseguem trazer transformações que mudam séculos, décadas? Sim. Ele foi pessoas que deixaram se conectar com a essência do Criador que Ele deixou em nós. Então vamos seguindo aqui. A imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Então o Senhor criou o homem e Deus criou a mulher. A mulher também tem essa capacidade de criação. Semelhantemente como nós. Então vamos seguindo, pessoal. Versículo 28. E Deus o abençoou e lhe disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então o Senhor disse, ser humano, ser humana, sejam fecundos, multipliquei-vos e sujeitai todo e qualquer ser, animal, réptil, ave, peixe, sujeitai-os. E disse mais: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus estava dizendo: domine, torne-se administrador, torne-se como mordomo e cuide de todos eles. Não pense porque Deus nos deu autoridade de dominar que você pode sair matando. Não, essa autoridade é para você saber cuidar, administrar. Então vamos seguindo aqui, versículo 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há frutos e que dão sementes, isso vos será mantimento. Ele disse: ser humano, a sua comida vai ser todas as ervas, todas as plantas que estão aqui, que dão frutos. Isso será para o seu mantimento, vai ser para a alimentação do seu corpo físico. Seguindo, versículo 30. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. Deus disse: todos os animais vão servir para o seu alimento, para manter o seu corpo. E toda erva verde
que lhe será para mantimento. E assim se fez. Jefferson, mas eu vou comer uma cobra, eu vou comer um morcego. No Oriente isso é comido, isso é comida. Aqui no Ocidente não é, mas no Oriente é. É porque nós separamos por cultura. Isso também vocês vão ver que lá na frente houve uma separação, mas antes não tinha essa separação de cultura e de línguas. Essa separação se houve por algo que o homem fez, mas isso é um pouco mais para frente. Nós vamos ver isso no caminhar da nossa série, tá, pessoal? Da nossa série da leitura da Palavra de Deus. Então, versículo 31 para a gente terminar hoje. Viu Deus tudo o quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, e o sexto dia. Então vamos lá, o sexto dia, terminando. Assim, pois, foram acabados os céus, e a terra e todo o exército, e todo o seu exército. Peraí, Jefferson, exército? Lá já tinha guerreiros? Vamos repetir aqui, pessoal. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Foi criado tudo, pessoal, nesse momento. Todo o exército que ele está querendo dizer, toda a criação, os seres viventes, foram criados os animais, foram criados o ser humano. E ele continua. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador o fizera. Jefferson, então é por isso que no sétimo dia a gente tem folga? Isso, pessoal. Isso, peregrino. É por isso que aqui no Ocidente nós temos essa cultura muito cristã, apegado a essa informação. Por isso que no sétimo dia a gente descansa. Por isso que no sétimo dia a gente tem para ficar com a família, para ficar com os nossos familiares, para ir buscar a Deus como primícia. Por isso que o sétimo dia, o domingo, é o início da semana. Jefferson, eu nunca tinha parado para pensar. Eu pensava que o início da semana era a segunda. Não, o início da semana é o domingo. E descansou Deus. Então aqui o Senhor se descansou. Descansou de toda a criação. Mas Deus estava cansado, Jefferson? Não, aqui é uma forma de dizer que Deus, ele finalizou o que estava fazendo. É uma forma figurativa de você entender. Porque como Deus não tem forma, não tem forma nem sentimentos, é uma forma do ser humano trazer essa informação para ficar mais compreensível para vocês. É uma forma de você tornar Deus um pouco mais visual e tocável. Então a gente utiliza da nossa consciência para poder tentar mostrar o que Deus nos ensina na palavra de Deus. Então isso era a palavra de Deus para hoje. Nós vimos toda a criação. Nós vimos toda a separação dos animais, das águas, dos céus, dos seres viventes, do homem, da mulher, e tudo isso que Deus criou. Então, essa é o início da nossa jornada, dessa série de Gênesis e Apocalipse que nós iniciamos. Então, vamos fazer uma oração para que Deus venha cravar no nosso coração o tamanho da maravilha, do poder, da criação dele, da palavra, o poder da palavra, a capacidade de criação que Ele nos entregou. Então feche seus olhos, se você não pode fechar, entre em espírito de oração. Senhor Jesus, meu Pai, que maravilhoso, Senhor. Que honra poder, meu Pai, desfrutar, meu Deus, da Tua infinita graça e sabedoria. Pelo Senhor ter nos ensinado hoje, Senhor, a Tua manifestação da Tua glória. Pelo Senhor ter nos ensinado como o Senhor criaste cada coisa, como o Senhor separou, meu Pai, as águas, como o Senhor nos deu autoridade sobre os animais, como o Senhor nos tornou semelhante a Ti, nos dando a capacidade de criação, meu Pai, através do vazio, do nada, transformar, criar algo, a fazer existir o que não existe. Meu Pai, crava na tábua do nosso coração a Tua palavra e nos ensina a praticar. Não deixa que nós venhamos esquecer do Teu ensinamento. Amém. Glória a Deus.